Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, né? Seja bem-vindo aí a mais uma aula de energia e meio ambiente, certo? Conforme a gente vinha relatando, né, e a gente está no período das apresentações aí do trabalho, e a gente vai seguir a ordem, né, conforme eu falei, da ordem dos grupos. Então, eu espero que o grupo aí já esteja formado, né, composto aí por Ailton, Eduardo, Francisco da Cunha, José José Murilo, né, e Mariana, certo? Estão aí disponíveis, pessoal? Sim, Não, professor. Roberto? Pronto. Então, se puder já compartilhar para a gente iniciar, eu Eu mandei um agradeço. e-mail, eu mandei um e-mail para ti, Flávio. Agora, não foi? Não, Ah, foi tá não, foi certo. na semana passada, na aula que Ah, tá iniciou. certo, tá bom. Então, Se você ok. puder projetar aí, eu Deixa agradeço. eu ver se eu encontro ela aqui. Bom dia, Foi professor. Esse grupo agora é qual o número? dois, grupo 2. Vamos seguir a ordem, tá certo? Se você E quiser, eu depois vai reenvio, ser qual? Flávio. Deixa eu ver aqui, qual era a data lá, hein? Era dia. Rapaz, foi na aula passada. Pois é, acho que era 5, né? Era 4, né? Tá aqui, Professor, achei. Achei. Achou? Achei. professor, Oi? vai ser agora o quê? O grupo 2, depois 3, 4 e É, eu vou 5? seguir a ordem, certo? Vou tentar seguir a Ah, ordem não é aqui. que nem a ordem da outra vez, não, né? Que Pois era. é, por exemplo, como deu problema na outra vez, né? Eu estava tentando seguir a ordem que eu tinha falado da outra vez, aí o grupo 10 disse que não poderia apresentar, porque Ah, tá, não. entendi. Aí eu vou seguir a ordem mesmo. Tá bom, tudo bem. Só um minutinho, pessoal. Eu estou baixando aqui o arquivo do pessoal. Bom dia, professor. Alô? Bom dia, professor. Bom dia. Professor, o próximo aí vai ser o que tem o grupo do Jorge, também, Giovanni. Que na sequência. O Eduardo, Ailton, Eduardo, José da Cunha, José Murilo e Mariana. Pois é, e o próximo aí, qual é? Espera aí, olha já. Que era pra ser o nosso, né? Depois desse aí. É porque eu vou seguir a ordem do número do grupo, né? Aham. Como tava falando. Peraí, deixa eu ver. Depois, ó, depois do 4, né? O 3. Aí tem Daniel, Mariana, Kevin, Francisco Eduardo. Deixa eu ver. Esse aqui é o 3, né? Nós somos quatro. Aí, então. Vocês são 4. Né? Deixa eu ver aqui. O 2 aqui, o 2 aí. O 2 aqui é Ailton, Eduardo José, Francisco da Cunha, José Moreira Mariana. Aí o 3 é Daniel Irineu, Mariana Lima, Kevin Douglas Soares, Francisco Eduardo Páscoa e Ian Gabriel. Aí o 4, Gabriel Costa Rocha, Francisco Emanuel, Matheus Pereira Melo, Ítalo Roniele e Isabela Maria. Bicho, era parceiro a nós, não. Mas, Eu vou seguir essa ordem que está aqui, né? Em termos de número de números, tá certo? Vocês já apresentaram, não? não, ainda não. Porque nós seríamos o próximo. Aí o senhor deixou pra vir agora, sabe? Não sei como foi que você fez aí pra. Porque o que apresentou aqui foi o grupo 1, né? Do Rodrigo, Ana Clara, Carlos Eduardo, Natele, Lira e Marfim. Aí depois apresentou o 11, o Carlos Vinícius, Alisson, Otávio, Carlos Aurélio e Jefferson Queiroz. Foi bem, vamos lá. Eu vou botar aqui do Eduardo. Vamos acelerar aqui o processo, porque.
É isso aí, né? Pronto. Pronto, pode começar. Lembrando que tem em torno de 20 minutos, tá certo? Beleza. Bom dia, turma. Bom, como todos sabem, o trabalho consiste em calcular a pegada de carbono de cada um dos 5 elementos da equipe como forma de análise das emissões dos gases que contribuem com o efeito estufa e também sugerir reduções para que se cause menos impacto ao meio ambiente, né? Para essa análise, nós utilizamos 3 dimensões, que é habitação, viagem e consumo. Nós utilizamos a calculadora do site Climate Hero. E aí a gente vai detalhar a seguir. Pode passar o slide aí, por favor. Como já foi dito, a pegada de carbono é um indicador ambiental que quantifica as emissões dos gases que contribuem para o efeito estufa. Esse termo, eu acho, é bem propício, porque ele mostra as pegadas que a gente deixa baseado nos nossos hábitos de consumo, né? É literalmente o rastro que a gente deixa de contribuição positiva ou negativa para o meio ambiente. Em relação a essas 3 dimensões analisadas no nosso trabalho, a habitação baseia-se nos hábitos de consumo de energia e nas características das nossas residências. Em relação à dimensão viagem, ela se baseia nos nossos deslocamentos e meios de transporte que a gente utiliza. E, por fim, mas não menos importante, tem a dimensão consumo. Ela quantifica os hábitos de compra e a utilização dos bens e serviços. Pode passar, por favor. Bom, como vocês podem ver aí nesse slide, a gente criou uma tabela e utilizamos uma forma de mapa térmico de cada dimensão, né? Cada dimensão foi criado um mapa térmico, onde quanto mais verde é menor a pegada de carbono e quanto mais vermelho, maior é o impacto. A gente pode ver aqui, só para exemplificar, na dimensão habitação, eu e o Antônio, nós fomos os que menos contribuímos, né? E a Mariana foi a que contribuiu mais. Então, o grupo apresentou uma pegada de carbono total de 28,7 toneladas de CO2, sendo que o consumo foi o principal ofensor, com 15,6 toneladas, e a habitação foi o menor, com 4,1. A gente pode ver ainda que a média do grupo, que foi 5,7 toneladas de CO2, ela ficou abaixo das médias do estado do Piauí, do país e do mundo, embora uma das pessoas tenha, do grupo aí tenha ultrapassado a média do Piauí, que foi o Murilo, né, que a gente pode ver ali na última coluna, que é a pegada total. A metodologia da nossa apresentação vai ser cada um falar da sua pegada e sobre o que pode fazer para reduzi-la. No meu caso, eu tive um dos menores impactos aí na dimensão habitação, né, talvez porque eu tenha energia solar, e fiquei na faixa intermediária nas dimensões de viagem e de consumo, bem como na pegada total. Vocês podem ver aí, como está circulado aí no meu nome, que eu fiquei com 5,6, onde o menor ficou com 4,4, que foi o Ayrton, e o maior, que foi o Murilo, ficou com 7. Pode passar, por favor. E aí agora a gente vai para sugestões de redução. Em relação à viagem, né, a dimensão viagem, que no meu caso ficou com impacto alto, seria evitar as viagens aéreas domésticas. Então, para trechos curtos, priorizar o uso de carro ao invés de avião, que apesar de ser o carro ou o ônibus serem a combustão, mas eles têm um impacto menor do que as viagens aéreas. Também aderir a um grupo de partilha de carro, que seria o quê? Procurar informação com alguém do trabalho que more próximo à minha residência, que a gente possa compartilhar. E você, uma semana vai no carro de um, outra semana vai no carro de outro, pegar esse sistema de carona. E também andar mais a pé ou de bicicleta, ou dar preferência a outros meios de transporte, né, outros meios de locomoção que não sejam a combustão, como veículos elétricos, por exemplo. Pode passar. Não, volta lá, por favor. Tá, viagem, então. Vamos falar aqui do... Falei de habitação. A habitação, no caso, não tem nenhum impacto, né? Falei de viagem. Agora, no consumo, que o impacto também é alto, seria consumir menos carne vermelha, né? Procurar o consumo de outro tipo de proteína, por conta da grande quantidade que o gás metano, produzido pelas criações de bovinos, caprinos e suínos, é produzido, né? Então, seria consumir mais peixe, mais frango, ou até mesmo não consumir proteína animal em pelo menos 1 ou 2 dias da semana. Já seria também uma boa ajuda. Consumir mais alimentos vegetarianos, que não é porque a gente vai diminuir o consumo de carne vermelha que a gente vai exagerar no consumo das outras proteínas que foram citadas, né, como peixe e animais. E reduzir o desperdício de alimentos, também, isso
tem um impacto muito grande. A gente fazendo isso, a gente está evitando também o desperdício de recursos naturais essenciais, como água e terra utilizados na produção desses alimentos, além de gerar emissões significativas de gases do efeito estufa, né, que a gente sabe também que as plantações, que aí o desperdício de água e utilização de terra com desmatamento afeta no efeito estufa. Priorizar produtos de madeira e ou bambu. A gente fazendo isso, a gente contribui também com a redução do desmatamento. Eu li até uma coisa curiosa sobre o bambu, ele tem uma taxa de crescimento de 1 centímetro por dia. Então, é uma vegetação que ela se expande muito rápido. Ser menos consumista ou comprar menos. Esse hábito, a gente reduz diretamente a necessidade de se explorar os recursos naturais, né? Que a gente diminui a poluição que se gera na geração, na fabricação desses bens. E também a gente reduz a produção de resíduo sólido, quando a gente reduz o desperdício, o descarte de produtos que a gente poderia usar e acaba descartando para comprar um novo. E, por fim, a gente intensificar o hábito de reciclar, né? Que traz os mesmos benefícios que eu já falei aí na relação de ser menos consumista. É a gente utilizar um produto até que realmente a vida útil dele termine, não ficar trocando, comprando coisa nova a todo momento, quando o bem que a gente tem ainda pode ser utilizado. Então, aqui eu encerro a minha apresentação e passo a palavra aí para o nosso colega Ayrton. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos aí. Bom, foi realizado o cálculo aí, né, da minha pegada de carbono, que foi utilizando uma calculadora online, né, que foi a que o Eduardo citou, que é Climate Hero. Dividindo os valores, tem aí que minha habitação foi de 0,5 toneladas, viagem 0,8 e o consumo 3,1, que aproximadamente 4,4 toneladas de CO2 por ano, né, somando o estudo. Isso mostra que meus hábitos de consumo e alimentação e compras são os principais responsáveis pela minha missão. Com base nisso, eu identifiquei algumas ações para reduzir minha pegada. Pode passar aí, professor. A habitação aí, como vocês podem ver, sem medidas de adotar, que também tem aí a viagem, né, que o baixo impacto, andar mais de pé ou de bicicleta, e o consumo, que é quase o mesmo que o Eduardo falou aí também, né, que eu tenho que reduzir, que é um impacto alto, que é o consumo, consumir menos carne vermelha, consumir mais alimentos vegetarianos, fazer compostagem com os resíduos alimentares, escolher alimentos sustentáveis para meus animais de estimação, priorizar produtos de madeiras ou bambu, né? Ser menos consumista, comprar menos, manter produtos e materiais em uso pelo mais tempo, né? Evitando o descarte. Com isso, com essas mudanças, eu posso reduzir em cerca aí de mais ou menos 1,6 toneladas de CO2 por ano. Que assim é possível perceber que pequenas mudanças no dia a dia já fazem uma grande diferença. Então é isso, professor. Bem resumido. E aí, e por que o teu hábito, né, habitação deu baixo? Deu baixo, professor, assim, porque eu uso assim mais pouca, ando mais assim pouco de, deixa eu lembrar de, calma aí, professor, deixa eu lembrar. É referente à habitação, aí. Referente à habitação, sim, professor, né, usar mais energia, né, às vezes consumir mais pouca energia. Não, eu sei, mas por que o seu deu baixo? Por que o seu deu baixo? Porque assim, aqui, professor, aqui nós usa pouca, assim, energia, né? Tem geladeira, só que a gente apenas tem aqui, a gente não usa, assim, ar-condicionado, que consome muita energia. É mais o ventilador que consome pouco, entendeu? Mas você tem algum sistema solar na sua casa? Não tem sistema solar. Ok. E o de viagem, por quê? Deu baixo também? De viagem é porque eu faço poucas viagens, professor. Na verdade, eu nem faço. Eu só faço uma vez no ano ali, de ônibus, nem de avião, é só de ônibus mesmo, de carro. Mas o deslocamento?
o deslocamento, Você anda não faz, mais não? Não, andar de pé eu ando assim, mas raramente, é mais de moto, entendeu? Tá certo, tá bom. Obrigado. Nada. Aí agora o Francisco Fernandes vai apresentar a parte dele. Então é isso. E aí, eu só queria dar uma contribuição aqui, o Sim, Flávio, pode. em relação à compostagem que foi falada aí no Ayrton. Quem não sabe o que se resume a pegar o resto de lixo doméstico, né, casca de fruta, casca de ovo, e se cria algum tipo de leito com vegetação, com algumas folhas por cima, e vai colocando esse lixo e cobrindo com folha. Os próprios micro-organismos fazem a decomposição e gera um adubo natural. Não gera, por incrível que pareça, não gera odor, não gera mau cheiro, se for feita da forma correta, né? Revirando aqueles resíduos diariamente e bem coberto com matéria orgânica, com o resto de folha, ele cria um adubo natural muito bom e também não gera nenhum tipo de odor. E aí, só para complementar, quem não conhece compostagem, né, ele, devido à ação dos micro-organismos, né, ele libera calor, né? Então, ele é uma reação isotérmica que fica quente. Então, por isso que você tem que ficar misturando, né, misturando para fazer com que a relação de oxigênio entre, né, que a relação de sol, né, haja maior troca térmica, né, etc. Certo? E se não fizer isso, né, Flávio? Aí sim ele gera o mau cheiro, ele Macho é porque decompõe de você forma. começa a favorecer outro tipo de micro-organismo, né? Isso, Principalmente aí, micro-organismos anaeróbicos. exatamente. A decomposição gera aquele mau cheiro, apodrece os resíduos. É. Vamos lá, Francisco. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Bom dia. Primeiro eu vou falar que, para mim, o que é pegada de carbono, né? Pegada de carbono, para mim, representa a quantidade de gases de efeito estufa que cada pessoa emite no dia a dia, a partir de hábitos como consumo, transporte e uso de energia. No meu caso, minha pegada é de aproximadamente 5,4 toneladas por ano, sendo o maior impacto o consumo, responsável por cerca de 68% do total. Isso mostra que compramos e consumimos tem grande influência no meio ambiente. A habitação e as viagens também contribuem, principalmente pelo uso de energia elétrica em meios de transporte como carros e aviões. Para reduzir essa pegada, é possível adotar algumas ações, como usar energia renovável, diminuir o uso de transportes poluentes e principalmente reduzir o consumo, evitando desperdício e diminuindo o consumo de carne. Com essas mudanças, é possível reduzir significativamente as emissões, chegando a cerca de 2, toneladas por ano. Concluindo, pequenas mudanças nos hábitos podem gerar grandes impactos positivos no meio ambiente. É isso, pessoal. Certo. Em relação aqui às suas habitações, viagem, consumo, né, a sua pegada aqui global de dióxido de carbono. Em relação à habitação, assim, não consumo muita energia, né? Lá em casa também tem placa solar. Viagem, eu praticamente não viajo. E sempre assim que eu ando assim, sempre de pé, de bicicleta, de vez em quando de moto. E essas sugestões aqui que você colocou na apresentação? Habitação. Começar a produzir a própria eletricidade. Assim como eu já falei, né? Lá em casa eu já uso energia solar. Em questão na viagem, evitar viagens aéreas de percurso médio. Dificilmente eu viajo assim em avião, essas coisas assim. Trocar de carro para um mais ecológico e andar mais a pé. Como eu disse, é difícil andar assim de carro, de moto, só de mais a pé e bicicleta mesmo. Em relação ao consumo, que foi um impacto alto, né? Consumir menos carne vermelha, mais alimentos vegetarianos, escolher alimentos sustentáveis para meus animais de estimação, evitar a utilização de produtos que contêm óleo de palma, reduzir a utilização de plástico, priorizar produtos de madeiras
ou bambu, ser menos consumista, comprar menos, manter os produtos e materiais em uso pelo mais tempo, evitando descarte precoce e intensificar o hábito de reciclar. Agora eu passo para nossa aluna aí, a Mariana. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Bom dia. Vamos lá, né? O Eduardo já explicou mais ou menos como é que funciona, né, o cálculo do site que a gente escolheu. E, basicamente, o objetivo do nosso trabalho, né, como ele também já falou, era entender como é que os nossos hábitos no dia a dia impactam o meio ambiente através desse cálculo, assim, de equivalência, né, da emissão dos gases de efeito estufa. No meu caso, a minha pegada de carbono, ela deu uma das mais altas do grupo, né, a segunda mais alta. E foi impactada principalmente pela habitação. Por quê? Atualmente, na minha residência, a gente não tem a geração de energia e o consumo também é um pouco alto, né, porque a gente usa ar-condicionado, ventilador. Em relação à viagem, deslocamentos, também deu alto. Por quê? Porque praticamente todo deslocamento que eu faço no meu dia a dia é feito com carro. E é um carro a combustão, né? Já no consumo, já consegui compensar um pouco, porque eu já faço reciclagem, por exemplo, vou explicar melhor quando eu for falar das reduções, mas assim, já adiantando, faço reciclagem, já consegui reduzir o uso de carne vermelha, uso produtos, quando eu não uso mais, eles estão assim no estado de seminovo, eu faço a revenda, ou eu compro também seminovos, roupas também eu compro muito em brechó, enfim. Pode passar, professor. Aí, em relação às sugestões de redução, né, o site sugeriu reduzir o consumo, né, e começar a produzir a própria energia, já que na minha casa não faço uso de energia solar. As viagens, também recomendou reduzir viagens aéreas domésticas, né, de avião, mudar para um carro mais ecológico, já que eu uso um carro a combustão. Quando for pedir táxi ou Uber, que eu também uso de vez em quando, priorizar veículos elétricos e andar mais a pé ou de bicicleta. Em relação ao consumo, né, que foi o meu melhor indicador, ele só sugeriu consumir menos carne vermelha ainda, que eu já reduzi, mas sugeriu mais. Escolher os alimentos sustentáveis para os animais de estimação e reduzir a utilização de plásticos e priorizar produtos de madeira e ou bambu. Vamos lá, uma coisa curiosa que eu observei nesse meu cálculo, né, pessoalmente falando, é que, assim, apesar de ser um indicador muito individual, porque o questionário é baseado nas suas experiências, né, do dia a dia, da sua rotina, existem coisas que a infraestrutura do meio que você tá inserido também influenciam. Por exemplo, em relação à viagem. Aqui em Teresina, eu uso muito pouco transporte urbano, né, o transporte público. E quando eu era estudante, né, que eu morava em Fortaleza, tanto a habitação quanto a viagem, se eu fosse fazer o cálculo da minha pegada de carbono naquela época, teria dado bem menor, porque eu usava muito transporte público e eu consumia menos energia elétrica também, porque lá eu não usava ar-condicionado. Então, assim, apesar de ser um indicador individual, existem coisas que, assim, certos, dependendo da cidade, do meio que você está inserido, também influenciam nesse cálculo, né? Essa foi a observação que eu fiz. Então é isso, professor. Tem Ok, alguma obrigado. pergunta? Obrigado pela observação. Não, não. Obrigado. Pronto. Obrigado, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia. Dando início à minha análise individual, como resultado eu obtive aí uma emissão total de 7,0 toneladas de gás carbono por ano, né? Um número aí bem alto, né?
Aí esse valor está dividido em três categorias principais, né? Que a primeira é a habitação, com 0,9 toneladas, que está relacionado ao consumo, né, de energia elétrica na minha casa, como o uso de eletrodoméstico, iluminação e outros equipamentos. Aí a segunda categoria aí é a viagem também, né, que teve um número aí alto, 2,8, né, sendo a maior responsável pelas minhas emissões também, que esse valor está diretamente ligado ao uso de transporte, né, principalmente veículos motorizados, né, motocicleta, carro. E a terceira foi o consumo, né, do dia a dia também, que envolve hábitos, né, do dia a dia, como compras, alimentações e a utilização de produtos. Pode passar aí, professor. Aí o site lá, né, me sugeriu algumas reduções para fazer, né? Aí analisando aí, dá para perceber que o meu maior impacto aí de pegada de carbono foi no setor de transporte e de consumo, né? Isso mostra que meus hábitos de deslocamento contribuem significativamente para a emissão de gases poluentes, né? Diante disso, eles deram algumas sugestões, né, para adotar, para reduzir aí na viagem aí, né, que é o uso de transporte coletivo, da bicicleta, até mesmo a caminhada também, para reduzir o consumo excessivo e economizar, né, energia elétrica nos transportes aí, né? Aí também sugeriu aí no consumo, né, que é evitar compras desnecessárias, para preferir produtos reutilizáveis em vez de descartáveis, comprar produtos locais aqui da região mesmo, né, onde eu moro, reduzir o consumo de plástico, reutilizar roupas, né, objetos de embalagem, sempre que possível, e separar materiais também, né, para reciclagem, evitar desperdício de alimentos, como o meu amigo Eduardo aí falou, né, e dar preferência a empresas que praticam a prática sustentável, né, professor? Aí, como pode ver aí, pequenas mudanças, professor, podem, nos hábitos, né, diários de consumo e mobilidade, podem reduzir significativamente a pegada de carbono individual e coletiva, né? É isso aí, professor. Obrigado a todos pela atenção e um abraço. Pequenas mudanças nos hábitos diários de consumo e mobilidade podem reduzir significativamente a pegada de carbono individual e coletivo. Ok. Galera, obrigado aí pela participação e apresentação. Agora vamos para outra equipe, né? Deixa eu ver aqui quem é a outra equipe. Daniel Irineu, Mariana Lima, Kevin, Francisco Eduardo e Ian Gabriel. Estão aí disponíveis já? Olá, pessoal. Esse pessoal não tem ninguém aí, não? Passar para frente, então, viu? Bora, pessoal, passa aí que eu quero ver livre logo. Grupo 4, Gabriel Costa, Francisco Emanuel, Matheus Pereira, Ítalo Roniel e Isabela. Tá aí? Oi, oi. Cri também, pessoal. Deixa eu ver aqui pro quinto. Espera aí. Vamos lá pro quinto. Esse 4 não tá aí, pessoal? Tem certeza? Vou lá, vou repetir, viu? A última chamada. Só um minutinho. Gabriel Costa Rocha, Francisca Manuel Araújo dos Santos, Matheus Pereira Melo, Ítalo Roniel Moraes, Isabela Maria. Pronto, foi a última chamada. Bora lá, pessoal. Eu quero aqui logo. Grupo 5. Marcelo Martins Silva Ferreira, Hudson Silva Ribeiro, Denilson Ribeiro, Josiel dos Reis Reinaldo e Antônio Lorival de Souza Pereira. Aqui mesmo não tem ninguém pedindo para entrar, não. Espera aí, olhar aqui no grupo aqui mais. Na sala aqui tem ninguém pedindo para entrar, não. O que é que foi que disse aqui? Espera aí.
professor, vai direto lá para o meu grupo. Nós estamos todos no ponto. Qual é o teu grupo? Qual é o número, sabe? Mas era o 10, que no começo, naquela primeira apresentação, era para ser o quarto. Aí o senhor mudou agora a frequência, onde tem Jorge Viana. Não, mas se ajeite aí para coisa que eu vou dar uma olhada aqui. O menino já mudou, já mandou pro senhor aí. Foi o João Lucas? Não, foi eu, o Victor. Ô, Victor. Mandou agora, foi? Não, ele Não, mandou naquele dia lá, da primeira. Ah, foi, Vitor. Professor, licença. Oi. A gente mandou agora aí o grupo do grupo 10, Eu Ricardo. vi o teu. Eu vi o teu aqui. Tá certo. Só eles se apresentarem aqui que eu boto de vocês. Aí os demais aqui eu vou chamando, se não vier, aí. O 3 e o 4 já era, né? Não deu resposta. Professor, nós tivemos um grande probleminha aqui no nosso grupo. Um dos participantes, nós não conseguimos entrar em contato com ele. Pois é, eu vou ver aqui o grupo para poder tirá-lo, né? Peraí, eu tenho que ver. A gente vai ver com o senhor para ver se ele apresenta só, né? Não, ele vai sair. Não é apresentação, não. É em equipe. Vai ficar sem nota. Simples assim. E nós tentamos em contato com ele, ele nunca deu nenhuma resposta. Aí fica meio complicado, né? Vamos lá, cadê? Deixa eu ver quem são as pessoas aqui. João Lucas. Vou ver já quem é a equipe aqui. Um minutinho, pessoal. João Lucas de Souza, Vitor Giovanni, Luiz Felipe, Jorge Viana. E a pessoa que não vai correr é o Carlos Eduardo. Nós não conseguimos contato com ele, ele não deu nenhuma satisfação com relação ao porquê de não estar hoje, tá entendendo? Porque se ele não pudesse, a gente poderia até deixar mais para frente, mas nem isso, o cara não responde, aí fica complicado. Não pode também postergar e no final não Eu sei. Peraí, deixa eu ver aqui. É João Lucas, é o nome da pessoa? Não, o que não tá é Carlos Eduardo. Nossa, deixa eu ver aqui. O que mandou é o João Lucas, o Vitor Giovanni. Ó, o grupo de vocês, no caso aí, seria o grupo 12, certo? Encontrei aqui. Carlos Eduardo, Luiz Felipe, João Lucas, Vitor, Giovanni, José, Luiz. Espera aí, grupo 12. Quem é que não participou? O Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Ok, vou tirar ele daqui. Certo? Ele não faz parte dessa equipe. Então, logo tirar ele daqui, salvar. Então vamos, pode começar aí. Eu tenho que botar onde aí? Não, pode só maximiza ele aí para nós aqui. Eu tô acompanhando aqui pelo celular também, que eu já tenho, tá vendo? No caso aí, mas é só pro pessoal que tá assistindo. Bom dia. Peraí. Pronto, acho que aqui tá melhor. Pode voltar lá para o início. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jorge Viana. Como o professor falou aí, né? O nosso grupo aí está constituído de João Lucas, o Vitor Giovanni, Luiz Felipe e só que o Carlos Eduardo, né? Saiu agora. Nós fizemos uma análise, pessoal, com relação à comparação da pegada de carbono com foco no consumo energético, né? E a introdução que a gente botou aqui, eu vou até também improvisar outra coisa por fora, começando pelo conceito de
que é a pegada de carbono. Porque, na realidade, a pegada de carbono é uma conta de todos os gases de efeito estufa que você produz, né, de um produto, empresa ou país, joga na atmosfera. E como é que funciona? A pegada é mesmo assim, cada coisa que a gente faz deixa uma marca. Só que essa marca ela é medida em quilogramas ou toneladas de CO2, certo? Então, o nosso objetivo da pesquisa é examinar a pegada de carbono dos integrantes do grupo, com foco no consumo energético, identificando os principais fatores que geram emissões de gases de efeito estufa e sugerindo estratégias para a sua mitigação, né? Nas comparações, nós usamos a plataforma iniciativaverde.org.br, onde nós fizemos nossos cálculos, né? E, infelizmente, o que mais consumiu foi eu, né? Porque eu uso o carro praticamente para tudo, né? Se você baixar mais embaixo, lá embaixo tem um gráfico. Ó, nessa análise aí, era para ter o gráfico aí, não sei se foi. O gráfico não veio. Veio o arquivo que eu me mandei, já tinha um gráfico. Mas usando bem, bota bem Jorge Viana, baixando um pouquinho. Jorge Viana. Eu botei aí que a minha conta de energia, em média, é entre 450 e 500 reais, né? Eu consumo muita energia. Botijão por mês, o meu transporte mais é o carro, faz muito tempo que eu usei avião, né? E a minha compensação hoje seria o plantio de 15 árvores. O que acontece? No cálculo da pegada do carbono, quem deu mais alto foi a minha, né? Haja vista que hoje o transporte que eu uso, no caso, o carro, é onde eu uso mais os combustíveis, que no caso é a gasolina, que tem mais combustão. E os combustíveis são os que mais poluem, sendo seguido pelo consumo de energia elétrica, né? Então eu tenho dois índices preponderantes para o consumo dessa pegada de carbono, né? Que no caso é a energia elétrica que eu consumo muito, porque na minha casa eu tenho 2 ar-condicionados, tenho climatizador, ventiladores, então aqui no Piauizão quente é meio complicado. E o que eu posso fazer para contribuir, para diminuir essa pegada? Na realidade, meu futuro, né, o que eu pretendo é adquirir um carro elétrico, né, quando eu estiver trabalhando na área de energias renováveis, né, ganhando meu dinheirinho bom, e também na relação com a energia elétrica, né, placas solares, para poder diminuir, né, essa questão, porque a partir do uso de placas solares eu também posso diminuir também a questão do uso do botijão de gás, né, usando equipamentos como panelas elétricas, né, para que eu não possa consumir demais o botijão, que também é um dos fatores que aumenta muito a pegada de carbono no meio ambiente. Então, pessoal, concluindo, a adoção de prática mais consciente, como a redução do uso de transporte individual, o consumo eficiente de energia e mudança dos hábitos diários, é fundamental para a diminuição da pegada de carbono. O intuito principal da pesquisa realça o papel fundamental da conscientização, tanto individual quanto coletiva. Para isso, pessoal, vale ressaltar também que todos os objetivos da pesquisa, que foram calcular a pegada de carbono, comparar níveis, identificar principais responsáveis e avaliar o impacto diário do meio ambiente, contribui sempre para o nosso aprendizado. Que isso nos faz também ver que o quanto nós somos os principais causadores dessa poluição que vem aflorando no mundo inteiro, né? E que nós, com pequenas iniciativas,
partindo de cada um, a gente pode reduzir esses níveis e ter uma qualidade de vida bem mais significativa e, quiçá, a gente dar um futuro para os nossos filhos, os nossos netos lá na frente com uma vida saudável. Tá bem? Agora eu vou... Okay, obrigado, José. Uma pergunta, professor, pode fazer. Não, obrigado. Nada. Agora é o Vitor, né? Não, sou é o eu. Luiz. Bom dia a todos, eu me chamo Luiz Felipe, né? Primeiro, eu vou apresentar a análise simples do meu impacto ambiental, questão do meu dia a dia. Primeiro, eu vou começar com o consumo de energia elétrica. Na minha casa, a conta de energia, em média, gira em torno de 250 a 300 reais. O qual esse valor representa um uso de energia que, dependendo da fonte de geração, pode causar impactos ambientais com a grande emissão de gases poluentes. Segundo, também tem o uso de gás de cozinha, a qual aqui em casa se utiliza em média só um gás por mês. Esse gás também é um combustível fóssil, ou seja, sua utilização contribui para a emissão de gases que afetam o meio ambiente, assim como o próprio gás CO2, né? Também tem a questão do transporte. No caso, no meu caso, eu não utilizo transporte individual, como carro ou moto, assim utilizando só apenas ônibus para se locomover entre a cidade, né? Que, assim, no meu ponto, é um ponto positivo, né? Pois o transporte coletivo pode reduzir a emissão de poluentes por pessoa que, por não utilizar transporte só, né, como carro ou moto, pode diminuir essa emissão. Na questão da viagem aérea, eu não realizo nenhuma viagem de avião, que também reduz o impacto ambiental, né, na minha coisa. Em questão da compensação ambiental, mesmo com alguns hábitos mais sustentáveis, ainda existe impacto ambiental. No meu coisa assim, né? Para compensar esse impacto, seria necessário um plantio de aproximadamente 3 metros quadrados de área com árvores, que praticamente de 1 a 3 árvores, que pode ajudar a absorver o dióxido de carbono, que é o CO2, assim contribuindo para o equilíbrio ambiental. Seria basicamente isso, né? Minha contribuição e minha análise simples sobre o meu dia a dia. Assim eu vou passar a fala para o meu amigo Victor Giovanni agora. Bem, bom dia a Obrigado. todos. Eu vou falar da minha parte aqui do documento, que é a metodologia que nós usamos. E como vemos no documento, de parte individual, a minha conta de luz deu 150 por mês, utilizando um botijão, de transporte individual, utilizando a moto, e transporte coletivo também eu uso o ônibus. E tem uma viagem aérea, que há um tempo atrás, recentemente, eu fiz uma viagem aérea. E essa pegada, no final, dá um valor de 2,0 total, a pegada de carbono, que for levar em consideração para poder compensar isso tudo, seria em torno de 9 árvores, que provavelmente seria entre 9 a 10 árvores. Bem, falando da conta de luz, pode ser até um valor baixo, é porque assim, que nem o menino falou no grupo anterior, eu peguei a parte que eu gasto, que é dividida, porque se fosse levar em consideração de todo mundo, seria um valor bem maior e ficaria absurdo. E assim, na parte também de moto, é um único do transporte que eu uso, para poder me locomover, se eu precisar fazer algum problema e tudo. E ônibus como método alternativo, né? E de viagem aérea, provavelmente esse ano ainda faça mais um, e com isso também pode aumentar a pegada de carbono, mas atualmente o site que a gente utilizou para fazer a pesquisa, ele sugeriu que trocasse também, que eu estava vendo, ele trocasse essa pegada do transporte por uma parte mais elétrica, tudo, e de viagem aérea diminuiu o número de viagens, e que em torno disso tudo seria 9 árvores ao todo, que eu teria que plantar para poder compensar tudo isso. E é isso, professor, da minha parte. Pegada. Ok. Aí agora eu passo a voz para o meu amigo João Lucas. Olá, bom dia. Meu nome é João Lucas. Vou apresentar aqui a minha parte individual. A minha parte individual, minha conta de energia, ela é bastante alta em relação aos outros, porque eu moro em
moro em uma casa grande, tem muitos cômodos. Aí a conta fica mais elevada. Aí, fazendo no site, ele deu uma porcentagem, que é, no caso, 0,09%. E lá na minha casa, a gente tem duas cozinhas. Então, a gente usa 2 bichões de gás, que ficou até um valor alto, que deu perto de 8%. Transporte individual, eu uso moto. Eu uso bastante a moto, porque eu trabalho. E deu um valor aproximado de 500 quilômetros por dia. Ou por mês, quer dizer. E deu um valor de 91% do gasto do gás carbônico. Transporte coletivo não uso, nem transporte aéreo. No caso, eu teria, da minha parte sozinho, eu teria que plantar 2 árvores, que são 11 metros quadrados de floresta. E eu tento reduzir ao máximo. Estou tentando usar mais transporte coletivo agora e tentando economizar na energia, porque vamos colocar agora energia solar e acho que vai ajudar bastante. É isso, minha fala. Ok, só uma observação que eu gostaria de fazer, né, que assim, os dados, pelo menos os dados aqui que foram informados nesse relatório, né, ele indica o número, né, da conta de energia de vocês, né, indica a quantidade de botijão, né, de acordo com o site que vocês deram a informação, então vocês colocaram essa informação no site. Porém, não traz aqui o percentual de carbono que vocês emitem, né? Lá ele não consta, professor. Ele não consta lá a quantidade. Ele Mostra, só dá sugestão, é? Ele dá só Ele sugestão. não mencionou não, professor. Os dados, quando você bota os dados, né? Quando você bota os dados lá na... Qual foi o site mesmo que tu disse? Foi... Tá aqui não? Tá lá no finalzinho. Lá no final? Isso. Iniciativa Verde. Aí lá, professor, ele pergunta qual é o seu consumo, o valor, mas ele pergunta em valores, né? O seu consumo em real. Aí você coloca. Aí, quando você coloca, ele vai te dar o que você tem que fazer. Você tem que plantar tantas árvores. Porque esse aqui não foi nenhum do site que eu sugeri, aqui é outro, né? Não, esse aí é um dos que você sugeriu. Eu sugeri esse. Tá lá no Siga. Tá. Sim, diga lá. Aí ele pede em quantidade, por exemplo, quantos botijão de gás? Ele pergunta lá, e você tem que fornecer 1 botijão, 2. E aí ele faz o cálculo em cima do valor que tu tá dando para ele, tá entendendo? Eu tava vendo os outros sites aí dos trabalhos dos colegas aí, que era diferente. Esse rapaz, o nosso é diferente. Pois é, eu acho que... Mas infelizmente não foi uma falta nossa, foi o que a gente coletou do próprio site. O site ele nos deu isso, né? Inclusive a gente até tirou a foto, né? E mandou para cada um para poder fazer exatamente o trabalho. E aí a gente, na foto, ele disse assim, deixa eu pegar bem aqui, pessoal, a foto aqui, eu tenho uma foto. Lá na foto ele só diz isso, ó. Fonte, eletricidade, gás, transporte individual, transporte coletivo e transporte aéreo. Emissão, aí ele dá, né, a quantidade de emissão, 0,010. Aí ele te dá a porcentagem, o resultado, aí lá embaixo ele diz assim: para compensar suas emissões é preciso restaurar 51,22 metros de floresta, isso equivale a 9 árvores, né? Isso aqui é um resultado de um dos meninos, entendeu? E assim, basicamente o que ele nos fornece é isso. Eu achei ele muito vago, assim, das informações, eu vou tirar ele dessa sugestão. Pois é bom mesmo, pessoal. Pois é, olhando aqui, essas informações aí estão muito vagas, você não consegue quantificar. Né? Eu abri e eu estou tentando coisar aqui. Ele vai te dar lá no finalzinho, ele vai te dar a energia, ele vai te dar, de acordo com a pessoa confirmou, ele vai te dar até uma porcentagemzinha lá, né? Mas no intuito dele mesmo, ele não te dá uma perspectiva tão bem organizada como dos outros sites que a gente viu aí, não, né? Que os meninos fizeram aí. Não, mas aí o que eu queria, pelo menos, o percentual de tonelada de carbono que ele estava emitindo com aquelas informações, né?
Eu sei, ó. No caso do meu aqui, deixa eu ver bem aqui. No caso do meu, ele me dá, né, que ele diz que eu consumo eletricidade 0,2925 de 8,6. Mas ele deu relacionado a dióxido de carbono. Exato. Aí ele deu aqui, no caso do meu, ele deu aqui 3,3998 toneladas de carbono. Ele deu aqui ele deu, né? Eu tava estranhando. Como é que faz? Mas ele deu. Então, no caso, ele deu um geral. Isso, é o geral. Eu fiquei assim, mas como é que pode? Ele não dá nenhuma informação relacionada, porque assim, eu achava que vocês iam trazer aqui nos resultados essas informações, né? Geral, né? Pois é, por exemplo, bem que no do João Lucas, ele botou o que ele botou. Pois é, ele botou dele. Era para ser colocado nos nossos também, entendeu? Essa informação aqui é quando a gente vai dar entrada no site. Energia, a gente bota o valor. Aí lá ele te dá uma tabela com a porcentagem de emissão e a porcentagem total, né? Pronto, era isso que eu estava esperando aí no resultado de vocês, né? Assim, vocês botaram aqui quais foram os dados, né? Que vocês adicionaram no coisa, mas não colocaram aqui o resultado desses dados. Né? Inclusive, professor, era para ter ido um outro arquivo que tinha o gráfico, né? Mas eu não sei por que não foi. Eu vou esperar que esteja lá no arquivo do CIGA, né? Porque aí... Tá certo? Mas tudo bem, vai lá. Obrigado aí pela apresentação. A gente vai agora para outra equipe, no caso aí, a equipe 10, que é de Noel, Gabriel José, Francisco da Chaga, João Otacílio e Verbena, tá certo? Vocês me mandaram aqui, não foi? No via... Bom dia, professor. A gente enviou para o senhor agora aí. Pronto, eu vou abrir aqui. Só conferir se o pessoal está aí, não sei como é que está, se são todos aí tem que conferir aí. Aqui é a Verbena. E, professor, acho que o menino mandou o slide. Nós mandamos Mandamos. E aí mandamos o slide em PowerPoint, fica melhor para a gente? Tá bom. Vou botar aqui. Pronto, aí Estou compartilhando aí, vocês olham se é isso aí. É isso aí? É isso aí, professor. Né? Ok. Pode começarem. Professor, bom dia. Vou pedir licença aqui aos componentes, né? E aí a gente vai falando aqui de acordo com o desenrolar. Somos compostos por cinco pessoas: Adnoel, Gabriel Porto, João Otacílio, Francisco Porto e Verbena Ieda. E aí vamos falar um pouco sobre o conceito da pegada de carbono, né? No caso, que é o tema desse nosso trabalho, né? A pegada de carbono é um indicador ambiental que mede o total de gases de efeito estufa, né? Como CO2, metano e outros gases que possam causar efeito estufa também, como o óxido nitroso. Mas especificamente nesse trabalho nosso aí, como a gente utilizou os sites fornecidos pelo senhor, que a gente escolheu o site SOS Mata Atlântica, é contabilizado os gases como CO2, no caso, né? Que são emitidos diretamente ou indiretamente por atividades humanas, empresas ou produtos. Ele avalia o impacto no aquecimento global ao longo de todo o ciclo de vida, né? Incluindo produção, consumo e descarte. Quando for para passar o slide, vocês avisam, tá certo? Pronto. Só pode passar esse slide aí. Teve um entendimento que a pegada de carbono ela se divide de forma individual, né? No caso aqui, no caso empresarial, e de produto. Essa primeira definição é o cálculo total de emissões de gases do efeito estufa causados por uma pessoa, evento, organização, né? Por exemplo, no caso, a gente poderia citar o tipo de estilo de vida que ela tem, né? De eficiência energética que ela tem, qual é o tipo de consumo de água que ela faz,
qual é o tipo de gestão de resíduos que ela faz no próprio dia a dia dela, como, por exemplo, a separação do lixo que ela produz no seu dia a dia, né? Se ela faz reciclagem, se ela faz compostagem dos restos, como é que se diz, orgânicos, no caso, né? É mais ou menos isso no caso, que foi um entendimento, no caso adquirido. E a pegada de carbono de um produto, que é o impacto ambiental acumulado de um item, desde a extração da matéria-prima até seu próprio descarte. Eu poderia considerar isso aqui, como foi citado pelo outro grupo, a produção, principalmente o consumo de carne bovina, né? Que é hoje considerado um dos que mais produtor de gás carbônico, até por causa da produção de bovinos. É uma produção que utiliza, né? É considerado um grande produtor de gás carbônico devido à sua cadeia de formação do gado até a sua produção, né? De carne para o próprio consumo humano, né? Pode passar? Pode passar, professor. No site SOS Mata Atlântica, ele fornece lá a metodologia utilizada como forma de como é que é calculado essas emissões de gás, né? Foi usada a calculadora de emissão de gases de efeito estufa, que ela se baseia na conversão de dados de atividade em quantidade de gases poluentes através de fator de emissão. O padrão global mais utilizado para essas contas é o GHG protocolo, que é o protocolo de gás de efeito estufa, né? E aí existe uma fórmula fundamental que eles utilizam, né? Que a emissão é igual ao dado de atividade da produção vezes o fator de emissão e o potencial de aquecimento global, né? Eu até volto para meu consumo, professor, antes de finalizar, passar para outro aluno, para o próximo componente, com relação ao meu consumo diário, mensal e anual do que eu tenho, né? O meu consumo lá deu um pouco elevado entre os 5, né? Foi o da Verband e o meu saiu alto. Inclusive, até teve um consumo lá que eu não entendi, foi do gás natural, que eu acho que teve alguma composição errada lá dele lá. Mas, assim, em termos de consumo, eu imagino que se torna alto, porque eu utilizo muito carro para o meu transporte público, para o meu transporte, no caso, individual, né? Eu não uso transporte público, principalmente por achar que hoje aqui em Teresina a gente vive uma deficiência muito grande, né? A gente vive muito de aplicativo, como é que se diz, uma certa dependência desse tipo de transporte, e o transporte público ele se torna muito ineficiente, prejudicando essa diminuição dessa emissão de gases, né? Como principalmente no gás dos gases de CO2, no caso, né? Outra situação que a gente observa é que a gente não tem um local propício, né, em termos de Teresina, para ter um consumo mais eficiente dessa diminuição. A gente vive numa cidade muito quente, né? Mesmo assim, a gente poderia ter um incentivo de ter uma produção de energia solar, por exemplo. Só que o próprio Estado ele não tem um incentivo, né, de incentivo, de estimular as pessoas a produzir, a querer adquirir um sistema solar, principalmente por causa de uma carga tributária, que é muito alta. Não é barato você ter energia solar, infelizmente. Só quem tem energia solar ou um carro elétrico é quem tem uma certa condição para conseguir, né? Não é barato você ter um sistema elétrico, um sistema de energia elétrica, no caso renovável, né, como as placas solares, ou um carro elétrico. Infelizmente não é barato. Isso facilitaria muito
a diminuição desses gases, no caso, né? E como medidas que poderia ajudar a diminuir esse gasto, tanto domiciliar como de transporte, é uma eficiência mais energética, né, que a gente poderia fazer de forma mais simples, trocando as lâmpadas, né, por lâmpadas de LED, né, retirar, desligar os aparelhos que não estiverem sendo utilizados. Transporte, no caso, seria tentar uma mobilidade mais ativa, andar mais de bicicleta, andar mais a pé, mas aqui a gente vive numa cidade que é muito quente, né? Às vezes tem horário que não é, como é que se diz, propício. Transporte coletivo, a gente está vivendo uma situação que não é vantajosa há muitos anos, né? Já teve há muito tempo atrás, o transporte coletivo era muito melhor, mas hoje ele não é vantajoso, né? E era só isso mesmo. Ok. Quem é o próximo? Lá o próximo. Vamos lá, professor. Posso ser o próximo, João Tacílio. Certo. Eu vou botar onde? No slide, então? Aí o senhor pode colocar no primeiro, por favor. Certo. Aqui? Isso. Não, volte. Isso. Certo. Então, o site que a gente usou, né, como o Adinal já comentou, já explicou muito bem, foi o SOS Mata Atlântica, né, que ele tem a sua própria calculadora e aí no final, dependendo dos seus gastos, ele vai informar uma quantidade de árvores que você deve plantar baseado naquele seu gasto, certo? Aí, nessa parte era só isso, pode ir para o próximo slide. Ok, vamos lá. Eu achei, a gente teve até a gente comentou agora há pouco no grupo sobre o consumo, que ficou um pouco, né, bem desbalanceado. E eu não sei se o meu está correto ou dos colegas está correto, mas eu achei que o meu ficou muito baixo, porque ficou apenas 0,72, né, por ano. Enfim, o que acontece é que na minha energia elétrica, a gente aqui em casa consome bem pouco, porque todo mundo trabalha o dia todo, então não fica ninguém em casa, certo? A gente não, e quando está em casa, a gente não tem ar-condicionado, usa somente o ventilador, e é basicamente isso, a geladeira, que acho que vai ser o consumo para todo mundo, e TV, só que bem pouco também, enfim. Então, o consumo de energia ficou baixo por esse motivo. A gente passa o dia trabalhando e usa somente à noite. Na sua casa tem quantos moradores? Apenas 3. Também tem isso, né? Que quando você bota os dados lá, ele pergunta quantos moradores são da casa, né? Então tem essa relação também. Deixa eu ver. Lá no SOS Mata Atlântica, eu acho que ele não pediu a quantidade. Ele não pediu? Então não. Ele pediu. Dependendo do site, tem site que pede a quantidade de número. Isso. É o site que acho que não lembro quem comentou agora há pouco, que foi o Jorge, que o site dele pediu, por exemplo, o gás em quantidade de botijões, né, por mês. O nosso SOS Mata Atlântica, ele pede por quilo, né? E aí acaba que essa pequena diferença. Enfim, o gás também acaba sendo influenciado pela nossa ausência em casa. A gente está em casa bem pouco, então usa menos gás, né? A questão da gasolina, eu utilizo moto, né? Então, eu achei até que o meu consumo foi bem alto. Eu fiquei admirado com a quantidade que é gasto. Como o Adnoel também acabou de mencionar, o transporte público não está sendo uma opção viável. E tem apenas ônibus, não tem metrô, como algumas outras cidades, né? Enfim. Acho que o meu gasto são energia elétrica, gás e a gasolina mesmo. É isso. Viagem de avião, acabo fazendo bem pouco, uma a cada 2 anos, enfim. E aí esse é o motivo de ter da minha cotação ter ficado bem baixo, né? Ok. O senhor pode passar o próximo slide, por favor? Aqui ficou, o meu total de mudas que a gente deveria plantar, o meu ficou bem baixo, 5 apenas, né? Com o valor total, esse é o valor, eu creio que das mudas, eu não entendi essa parte do valor, mas eu creio que seria o valor que eu gastaria para
para obter essa quantidade de mudas para plantar, né? E é isso, professor. A minha parte é isso. O senhor Tá tem certo. Quem seria o próximo? Não, não pergunta não. Sou eu, Francisco Porto. Francisco Couto, tá certo. Deixa aí no slide ou tem que passar? Pode deixar, vou explicar o meu consumo, professor. Tá certo. Bem, o meu consumo ficou em torno de 1,7 toneladas de CO2 por ano, né? Que foi somado aí ao meu consumo de energia elétrica, gás de cozinha e transporte. O meu consumo de energia elétrica, de acordo com a plataforma aí da SOS Mata Atlântica, ficou em torno de 249,9 quilos de CO2 ano. Eu moro numa casa com 4 pessoas, que sou eu, minha esposa, minha sogra e minha filha, de 9 anos. Eu passo o dia no trabalho, eu saio de casa às 6h30 da manhã, chego em casa à noite. Minha esposa também passa o dia trabalhando, junto com minha sogra, né, que elas trabalham juntas. Então, assim, a casa basicamente passa o dia fechada. Consumo de ar-condicionado lá em casa somente à noite. E durante o dia, assim, final de semana, mais é celular. Televisão a gente usa, mas muito pouco. Apesar de ter, acho que 3 ou 4 televisões em casa, mas raramente. Eu uso mais para assistir um filme à noite, quando eu tô sem sono. E gás de cozinha, eu botei em média de um botijão de gás por mês, né? Que no caso aí, eu acho que não chega nem isso tudo. Mas lá no site eles cobram por quilos, né? Então esse valor deu em torno de 458 quilos por ano de CO2 emitido para a atmosfera. Já de combustível, como a gente tem um carro, né, que fica mais com minha esposa, eu para vir para o trabalho, para me deslocar para o trabalho, eu venho no carro da empresa. Então, juntando tudo, deu em torno de 994 quilos de CO2 ano. Então, o carro da empresa que eu trabalho é a diesel, mas eu desloco mais só para vir trabalhar e voltar para casa. E já o carro lá de casa, ele já consome um pouco mais do que eu trabalho. Então, assim, mas é aquilo que eu falei, é mais para ir trabalhar e voltar para casa. Então, o meu consumo ficou em torno de 1,7 toneladas de CO2 ano, e basicamente esse é o nosso consumo. Falando em termos que eu vi o pessoal comentando sobre fazer compostagem e tudo, eu tenho compostagem em casa, eu sou engenheiro agrônomo, eu uso resto de comida. Eu antes da pandemia, eu já produzia essa compostagem. Eu tenho um pé de tomate no meu quintal, tenho um pé de morango, tenho uva, tenho pitaia, tenho alface, cheiro verde, por aí vai. Então, assim, antes da pandemia, eu comprei uma composteira em torno de, eu acho que eu gastei 115 a 120 reais. Mas depois da pandemia, isso aí deu um salto gigantesco de valor, professor. Porque como a minha já tem muito tempo, ela começou a quebrar, que ela ressecou, hoje ela está em quase 800 reais, esse mesmo kit que eu comprei. Qual é o volume do teu? O meu eu estou usando duas, são 15 quilos cada, 30 quilos. O mais é de baixo, a de baixo que é do chorume, né? Do chorume. Aí Tu tá fazendo o que com chorume? Pessoal, eu diluo e coloco nas plantas. Coloco nas plantas, né? Isso. E aí eu tô tentando ver se eu pego algum artesanal para eu mesmo fazer em casa. Só que os modelos que eu encontro na internet, tô achando muito fraco. Mas eu vou tentar fazer um artesanal para continuar produzindo, né? Certo. Valeu, obrigado, Francisco. No mais era isso. Obrigado você. E aí, quem é o próximo aí? Sou eu, professor, Verbena. Tá certo. Aqui, como é? Qual a orientação aqui? Não, deixa bem mesmo na compensação aí. Aqui? Isso, aí. Aí o meu ficou maior, né? Eu vou me defender, né?
É. Para me defender, porque que deu maior. Eu viajo muito, né? Eu sou instrutora e viajo esse Piauí todinho. Aí foi o que eu fiz. Eu botei que eu ando muito de ônibus, né? Por exemplo, eu vou para Corrente, que eu fui um dia desse para Corrente, 650. 850 quilômetros, então dá 1.000 e pouco, né? Aí eu botei todos os meus valores. Eu ando de ônibus, né? Mas o ônibus, não sou eu que vou nele, né? Por exemplo, eu fui para Baixa Grande do Ribeiro, o ônibus simplesmente era lotado. Por exemplo, saía 8 pessoas, descia na cidade, subia mais 8. Então, lá no site da SOS Atlântico, Mata Atlântica, eles deviam botar assim, ônibus. Aí tinha que botar mais ou menos a capacidade de quem vai andar nesse ônibus. Mas, então, lá no site ele não especifica qual é o veículo? Não tem. Aí eu ando é um erro do site. Isso, é o erro do site. Eu ando de ônibus agora, porque agora eu tenho carteira de estudante, né? Eu sou estudante da UFP, e agora eu ando mais de ônibus. Eu andava muito de aplicativo. Mas aí eu estou deixando mais, né? Porque além da gente fazer uma caminhadinha para a parada de ônibus, ainda se torna mais barato, e aí coisa. E o ônibus também, né? Que eu botei ônibus, e no ônibus vai passageiro. Então, a falha lá do site que eu achei foi que a gente pode ter ônibus, então eu tinha que botar ônibus, a capacidade mais ou menos de quanto é que vai de passageiro, né? Que tinha que dividir com os passageiros, além de mim, né? Sobre a energia. Aqui em casa, a gente consome pouca. Mês passado, quando eu fui olhar aqui o talão, deu 157. Aqui na minha casa, é só eu, meu pai e meu sobrinho. Meu sobrinho tem um carro, né? Que ele estuda, né? E aí ele vai para a federal, né? O caminho dele é federal e agora ele está distribuindo coisa na Shopee, né? Para poder ter um dinheirinho a mais. Agora que ele está se formando, terminando medicina aí na federal. Gás de cozinha aqui só é um por mês. E como eu viajo muito, às vezes eu passo de 3 semanas sem estar aqui em casa. Então, já diminui o ventilador, o meu, né? E aí, só é meu pai e meu sobrinho. Meu pai, ele anda mais a pé. Por exemplo, ele vai para o Parque Piauí fazer compra, ele vai a pé e volta, né? Mas pertinho do centro vocês moram? Eu moro aqui na Tabuleta, aqui na Zona Sul. Não fica tão não é tão distante, longe, né? não é tão longe, não. Não. E a gente nós aqui em casa, nós já temos essa coisa de andar muito a pé. Por exemplo, quando eu estudava, eu moro na Tabuleta, eu estudava no Saci. Eu sempre fui a pé e voltava. Era dificilmente eu vim de ônibus. Às vezes, quando eu estava sozinha, eu sempre tinha uma amiga, eu sempre gostei de andar de ônibus. Eu sempre tenho essa coisa de economizar, tanto economizar economicamente como em termos de efeito estufa. Eu sou instrutora de um dos S's, e aí, quando eu dou minhas aulas, eu tenho uma parte que eu ensino moral e ética e ensino meio ambiente. Eu sempre falo para minhas alunas e também dou uma explicação. Por exemplo, quando eu morava no interior, eu morava na frente de um riacho. Hoje, se a gente for lá, o riacho não existe mais. Por quê? Porque a prefeitura não tinha coleta de lixo e as pessoas que moravam em torno do riacho jogavam o lixo na proximidade do riacho. Aí foi jogando lixo, e hoje a gente só tem a lembrança, né? Acabou soterrando o lago só com lixo. Pronto, acabou o riacho, não tem riacho. Você vai lá, só tem quando chove, né? Por causa do declive, aí chove, aí tem aqui, passa aquele dia por causa da água, né? Que tem, mas não tem mais ele, não existe mais. Aí eu sempre falo para minhas alunas, olha, óleo de cozinha, a gente não joga, não descarta e no meio ambiente, porque você pode transformar ele em sabão, você pode né, fazer a coisa. Eu sempre ensino isso para os meus alunos, né? E aí falo sobre a ética e a moral dessa responsabilidade que a gente tem com o meio ambiente, né? Certo. Eu sempre falo para ela que a gente tem que ter a ética e a moral, porque às vezes a gente tem uma ética e a gente tem a moral da gente acha que está certo, né? Tem gente que acha que está certo e a outra pessoa acha que está errado, né? Que nem o que é verdade para você não pode ser verdade para mim, né?
E aí eu sempre ensino isso. E eu tenho uns cursos de alimentação alternativa. Eu dou um curso de alimentação alternativa. Esses cursos são 3 tipos de cursos que eu dou, que é para casca de melancia, casca de banana, tudo para reaproveitamento. E aí eu sempre ensino. Por exemplo, eu dou um curso, eu vou para uma cidade e vou dar um curso. Aí lá a gente utiliza muito ovos, né? E o que é que eu faço? Olha, os ovos, as cascas dos ovos, quem tem planta, quem tem alguma coisa no quintal, vai levar as cascas, vai desidratar elas, secar, passar triturar elas e usar como adubo. Resto de alimento, quando tem algum resto de alimento, às vezes eu vou dar, pronto, eu vou dar comidas típicas, aí sobra casca de coisa e tudo, aí eu digo, vocês levam para fazer compostagem. Eu sempre incentivo as pessoas a fazer isso. Por exemplo, eu não consumo muito cerveja, eu não tomo cerveja. Por quê? Cerveja. A cerveja que é a fabricação de cerveja, você precisa do vidro, o vidro tem um alto coisa de efeito estufa para produzir, e hoje não tem mais aquela coisa, que antigamente você comprava uma cerveja e a garrafa era retornável, quer dizer, você utilizava ela várias e várias vezes, então isso aí já era um indicador de redução, hoje não. Hoje, você vai no lugar, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela bebe, que não sei o que. Eu fui na casa dela, lá, sem brincadeira nenhuma, lá, eu acho que lá devia ter mais de 2.000 garrafas de cerveja, daquelas que De vidro, compram, né? long neck, sei lá, aquelas lá. Eu fiquei horrorizada. Até falei para ela que ela gosta de planta, para mim ir para lá, ela mora em São Luís, eu ir para lá e a gente fazer uns canteiros usando as garrafas, né? Fazer artesanal, né, com a garrafa, né? Isso. Mas ela pode comprar, se ela gosta de cerveja e quer ter uma relação mais ambiental, ela pode utilizar outra embalagem de cerveja, como essas retornáveis, essas outras. Mas não tem essa consciência. Ó, eu fui para São Luís, e aí eu fui para casa de uma amiga minha. Aí, na hora que a gente saiu para passear, a gente fomos para o shopping. Aí o marido dela disse, vamos botar combustível. Ele disse, vou botar etanol. Ela disse, não, que etanol, que bota gasolina, que a gasolina é melhor. Quer dizer, ele queria botar o álcool, né, que é menos prejudicial do que a gasolina, mas ela não teve essa consciência, né? Ela só pensou no consumo, quer dizer que a gasolina vai mais quilômetros, roda mais quilômetros, né? E aí eu acho assim que a gente tem que ter essa consciência. Por exemplo, muita gente fala que eu gosto, que eu faço, como vamos dizer, eu utilizo essas coisas, mas a pessoa não vê que quando ele vai beber, ele compra uma cerveja que a garrafa não é retornável, ele faz churrasco. Aí o pessoal fala, não, o agro é o que prejudica, mas quem consome, quem faz churrasco, por exemplo, uma pessoa compra um terreno, vou fazer um sítio, quando chega lá desmata, vamos fazer uma piscina, quem tem dinheiro, né? Vamos fazer uma piscina, vamos fazer uma quadra de esporte. O que é que ele está fazendo? Né? Aí ele não pensa no efeito que ele está provocando na natureza, né? Okay. E aí, por exemplo, aqui em casa eu não tenho TV, eu não assisto TV, aqui não tem TV, o meu consumo é só mais ou menos coisa mesmo natural. Eu não tomo cerveja, aqui não entra refrigerante, aqui não entra muito produtos industrializados. Aqui a gente, mais ou menos normal, no meu quintal, eu planto árvore. Quando eu sou agrônoma, quando eu estava na Federal fazendo agronomia, eu gostava muito de fazer muda e distribuir. Distribuir muita muda de IP, distribuir. Fazia isso porque eu achava que eu tinha que compensar com alguma coisa, né? Por exemplo, o professor passava um trabalho, como na época era IP. Aí eu distribuí 57 mudas de IP, saí distribuindo. E aqui em casa, eu sempre, no meu quintal, eu planto. Eu tenho pé de goiaba,
Quando eu vou para um lugar, um dia desse eu fui para Canaveira do Piauí, eu trouxe maniva de macaxeira, eu plantei, e aí eu planto tudo, eu gosto de plantar, tudo que eu puder plantar no meu quintal, que eu tenho mais ou menos uns 20 metros de terra, sem ter concreto, eu sempre procuro plantar. E meu lixo, eu sempre procuro descartar no coisa da prefeitura. Por exemplo, eu junto todo o meu lixo, aí chamo um amigo meu e vamos lá no descarte. Porque aqui onde eu moro, o pessoal tem a mania de jogar lixo nos canteiros da avenida. Eles vão limpar e jogam o lixo no canteiro. Aí você vê, é muito plástico, resto de móvel, tudo, eu jogo na coisa. Aí eu acho que nós deveríamos ter mais consciência, né? E também transmitir, como eu transmito para as pessoas, eu sempre transmito, né? Valeu, Verbena, obrigado. Você vou lhe interromper, sendo um pouco indiscreto, né? Tá certo? Para dar continuidade aqui, tá bom? Obrigada aí, professor. Obrigado, desculpa. Acho que está faltando só o Gabriel José. Sou eu. Só agora eu percebi que meu nome tá meio errado aí, mas tudo bem. Olha, eu tô meio ruim da garganta, então não vou falar muito. A questão é que aqui na minha casa eu sempre economizei, nunca peguei mais que o necessário, por isso que o meu tá tão pouco aí. Certo. Entendeu? Entendi. E a sua relação aí com as melhorias, né? Mesmo um pouco, né? A gente pode melhorar. Quais seriam? Eu já faço praticamente muita coisa. Tipo, eu raramente ando de carro. Geralmente eu vou andando para onde eu preciso. Eu realmente vou andando mesmo. Não faço viagem de avião. Quando eu uso gás, eu geralmente gasto o mínimo possível. Eu sempre tento economizar no máximo. A energia é porque aqui é muito quente, minha casa não é muito grande. Então, geralmente, as coisas ficam desligadas durante o dia e mais ligadas à noite, para esfriar mais. No caso de gasolina, eu raramente uso carro, ou quando eu vou, geralmente eu peço um Uber. Não vou de ônibus e vou andando mesmo. Inclusive no meu quintal, a Verbena falou algo interessante, me lembrou que no meu quintal eu plantei um pé de acerola. Eu geralmente faço o máximo possível para economizar, para evitar que haja mais na pegada de carbono. Sempre fui uma pessoa que gosta da natureza. Sempre foi uma pessoa que lutou para evitar esse tipo de coisa. Eu e minha família sempre fomos assim. Então eu realmente não sei muito o que eu posso fazer, a não ser diminuir um pouco o uso da energia e economizar mais lugares. Eu não tenho muita coisa a dizer. Ok, tá certo. Foi bem. Obrigado aí pela disponibilidade da apresentação, né? Eu dou como encerrado essa apresentação. Vou chamar aqui a equipe 5, tá certo? Ver se dá certo apresentar a equipe 5, que seria composta aí pela Marcelo Martins, Hudson Silva, Ednilson Ribeiro, Josiel dos Reis e Antônio Laurivan. Se encontra esse pessoal aqui? Olá, se encontra? Pois bem, então, se não se encontra, né, então vamos dar reinício na segunda-feira, a partir da equipe 6, certo? Quem é a equipe 6? Só um minutinho, olhar aqui. A equipe 6, ela é composta... E aí, né, na segunda-feira, quem tiver em sala de aula, eu vou chamando, né, para as equipes, né, para a gente fechar, tá bom?
Ele está fechado na segunda-feira. Então, a equipe 6 seria Marcelo Martins, ou a equipe 5, né? Marcelo Martins, Hudson Silva, Denilson Ribeiro, José dos Reis e Antônio Noriel. Não está aqui, então perdeu a oportunidade. Aí na sexta, ou na segunda, a equipe 6, Luiz Fernando, Gabriel Ferreira, William, Raivane, aí Matheus de Lima. A partir daí, aí quem tiver disponível, a gente apresenta quem tiver em sala de aula. As equipes como um todo, tá certo? Vamos fechar na segunda-feira. Pois não, Matheus? Opa, professor, tá escutando? Estou escutando. Em relação à nossa apresentação, vai ser só eu e o William, porque o Luiz e a Railane, a gente não conseguiu entrar em contato com eles de forma Pronto, alguma. é bom saber porque eu tiro da equipe, né? Vamos lá. Quem seria? É o Luiz Felipe e a Railane. Peraí, Luiz, tem aqui Luiz Fernando Luiz Pereira Fernando. Lima, esse não participou. E a... Peraí, calma, deixa eu tirar logo aqui. Quem não participou, sai da equipe, né? Não vai ter nota nem, sim, não vai ter nota do trabalho e muito menos da apresentação, né? Vamos lá. E aí, quem é a outra? O Gabriel Ferreira participou esse? O Mateus. Gabriel também, infelizmente, ele não participou. Não, né? Ok, tirar ele daqui também. Gabriel. Vai, Pedro. Já rodou voz. E aí o próximo é... Deixa eu ver aqui. Aí... William participou? O William participou. Quem fez o trabalho foi só eu e ele. Então pronto. Aí estão essa rua Raivane, né? Raivane Cristina. Não participou. Pronto, tirei. Valeu, Matheus. Segunda-feira, viu, Matheus? Certo, pode deixar, professor. E aí, vamos lá. Pedro, tá com a mão levantada. Diga lá, Pedro. Professor, eu acho que esses grupos aí que não tem ninguém é porque só se matricularam e aí... Não tá participando. Não tá participando. Como eu não tenho como aferir isso, né? Aí a gente vai nessa dinâmica. Acho que o senhor pode vir pela lista de frequência, né? Mas eu tô deixando a lista de frequência para depois. Não tá dando para acompanhar a lista de frequência, que é um formulário, Beleza, então... Certo? Porque também não é a garantia, a lista de frequência também não é a garantia. A pessoa pode assistir a gravação, né? E aí, por isso que eu não vou muito nesse parâmetro. Certo? Vamos lá, Alexandre. Oi, professor, eu sou do grupo 17. Quem participou do grupo 17? Eu, com a ajuda dos colegas aqui do grupo, eles descobriram os WhatsApp de alguns. Aí 2 disseram que vão trancar, que é Heloísa e Miguel. Então, deixa eu tirar logo, né? Eles não participaram do trabalho. Não, então, o trabalho é eu sozinho. Então pronto. 2 já me disseram que vão trancar o curso, que é essa Heloísa e Miguel. E os outros 2 não responderam os WhatsApps. Certo, deixa eu só logo coisa aqui. Eu vou excluindo logo. Isso. Aí eu sou o grupo 17, aí eu fiz sozinho. Eu mandei o trabalho no dia e o slide eu mandei pro teu e-mail nesse instante. Certo, quando for segunda-feira, né, a gente pretende encerrar essas apresentações na segunda, certo? Aí você apresenta. Aí você me informa, viu? Professor, eu mandei o e-mail, tal dia, tá lá e tal, aí eu vou e abro, certo? Eu vou tentar compartilhar, aí se eu não acertar, tu liga aí. Beleza, show. E aí a prova, tu ainda não corrigiu não, né? Aquelas questões. Não, as questões aí eu vou no meu tempo. Tá Tranquilo, é porque eu só pergunto assim de sábado e sábado. Tá bom, obrigado, bom final de semana. Nada, vamos lá, quem é o próximo aí? Deixa eu ver aqui. Ítalo, diga lá, Ítalo. Professor, do início da aula até às 11 horas, eu não tive como participar, que eu estava no trabalho. Pois eu estava te chamando aqui, tu tá na equipe. No grupo 4, eu queria saber se tem como, é só, eu não tive contato com nenhum. Não, ninguém participou, tu tá sozinho. Estou sozinho também, eu queria saber se tem como apresentar Segunda-feira, sem falta, viu? Eu vou deixar até aqui a observação, porque eu já estava botando não apresentado, viu?
Porque das 10 às 11 eu estava em trabalho. Eu saí da Eu vou empresa botar agora. aqui a observação. Segunda-feira sem falta. Tá ok. Tá? Certo. Obrigado. Alguém mais, galera? Vamos lá, alguém mais? Pois bem, eu vou dar aqui como encerrado nosso momento e aguardo todos na segunda-feira. Tá ok? Um abraço.